pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um levantamento arquitetônico em ambientes com plantas assimétricas, de maneira a minimizar os erros que podem ocorrer no seu projeto. Para isso eu vou utilizar dois levantamentos como exemplo, um com a planta um pouco mais simples e o outro com a planta um pouco mais complexa. Mas antes da gente começar essa aula, é importante a gente esclarecer três pontos principais. O primeiro, o que é uma planta assimétrica? Segundo, por que é tão importante que esse levantamento seja bem feito e o que isso vai influenciar no meu projeto? E o terceiro, por onde começar. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que destacar é o que é uma planta assimétrica. Para ficar um pouco mais fácil, eu vou definir o que é a planta simétrica e vou comparar com a planta assimétrica. Nesse exemplo, a gente pode observar que a gente tem um croquis de uma planta, onde temos a marcação das paredes, temos a localização da porta e a localização da janela. Para a gente identificar se essa planta é simétrica, como que a gente vai fazer? Nós vamos traçar um eixo na vertical e vamos comparar os dois lados. Aí a gente vai perceber que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Da mesma forma, se a gente passar um eixo na horizontal, nós vamos perceber que a parte de cima é igual à parte de baixo. Já na planta assimétrica, a gente vai fazer o mesmo passo a passo. Nós vamos passar o eixo na vertical, só que dessa vez nós vamos perceber que um lado esquerdo é diferente do lado direito. Da mesma forma, a gente passando o eixo na horizontal, nós vamos perceber que a parte de cima é diferente da parte de baixo. O segundo ponto é, por que esse levantamento tem que ser tão bem feito? Porque, principalmente, o nosso levantamento, o levantamento arquitetônico, ele geralmente é a base para os outros projetos, né? Ele é a base para o seu próprio projeto, para você se desenvolver o seu próprio projeto, o projeto de layout, o projeto de paginação de piso, por exemplo. E também é a base dos projetos que você vai fazer para entregar aos outros profissionais. O projeto de marcenaria, o projeto de iluminação, o projeto de gesso. Então, todos esses projetos, eles derivam do levantamento arquitetônico, né? Por isso tem que ser um levantamento muito preciso, muito bem feito, porque um projeto de interior, seja 5, 2, 3 centímetros, faz muita diferença na qualidade do projeto. Nesse exemplo, né, a gente pegando a planta número 1, a gente vai observar que é um quarto pequeno, é um quarto de uma adolescente, né, menina, e por ser pequeno, a gente optou em fazer todos os móveis planejados. Os armários são planejados, a mesa, a escrivaninha, é tudo planejado. Por causa disso, qualquer centímetro que estivesse errado, seja para mais ou para menos, isso influenciaria. Às vezes até no layout mesmo, por ser um quarto muito pequeno, que cada centímetro faz diferença. E no projeto de marcenaria, você faz o projeto baseado com aquelas medidas. Na hora que for executar, se o marceneiro vê que está com um valor diferente, ele vai ter que alterar o projeto dele, né? Então, assim, muitas vezes o cliente já aprovou aquele projeto, já está na fase final, mais do executivo mesmo. E aí, às vezes, uma gaveta vai ficar um pouco menor, um cabideiro vai ficar um pouco menor, um nicho vai ficar um pouco menor. E faz diferença, né, de acordo com a necessidade do cliente. Então, é essencial que isso seja bem preciso, seja um levantamento muito bem feito. E por onde nós vamos começar? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente chega no ambiente para fazer um levantamento desse tipo? Primeiro, a gente tem que fazer o croquis, né? A gente vai desenhar, fazer o esboço na planta, no papel. Depois nós vamos colocar as informações, todas as informações necessárias na planta para o levantamento. E por último, a gente vai fazer a triangulação, que é exatamente o método que nós vamos utilizar para poder posteriormente passar esse levantamento para o computador e achar todas as angulações certinhas das paredes. Essa é a planta que a gente vai utilizar como exemplo para a nossa explicação. A primeira coisa quando você chegar ao ambiente é observar como que as paredes estão, a posição, o tamanho, né? Para você conseguir desenhar o mais próximo da realidade, porque isso vai facilitar depois para você inserir as informações que você precisa e depois para poder passar essas informações para o computador, vai ficar mais organizado. Com o croquis já feito, o próximo passo é inserir as informações na planta.
Quais seriam essas informações? A espessura das paredes, a localização da porta, a localização da janela. Se tiver alguma viga, algum pilar também passando, é importante colocar. E todas as informações que você achar necessário que vão influenciar no desenvolvimento do seu projeto. Eu também gosto de colocar as linhas de cota, porque até esse momento a gente ainda não começou a medir, né? A gente vai fazer o desenho primeiro, para depois começar a tirar as medidas do local. Então, para facilitar, eu gosto de colocar as linhas de cota que depois eu só preencho. Ajuda bastante na organização do desenho. Após a inserção dessas informações na planta, você já pode começar a fazer o levantamento. No caso, você vai começar a medir as paredes linearmente, né, o comprimento das paredes normalmente. Feito essa medição, a gente vai passar para o terceiro passo, que é a triangulação. No lado direito da tela, vocês podem observar que a gente tem um exemplo de um croquis, de uma planta bem simples mesmo, e que eu coloquei para a gente entender como é que essa triangulação será feita. A primeira coisa a se fazer é traçar linhas unindo os vértices opostos nesse croquis. E aí, então, você vai observar que, a partir dessas linhas, triângulos serão formados. Aí eu destaquei os triângulos vermelhos e os azuis, mas a gente também tem triângulos menores, por isso chamada triangulação, porque a gente sempre vai traçar linhas a fim de formar triângulos. Essas linhas que foram traçadas, a gente pode chamar elas também de diagonal. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos anotar as medidas dela, colocar os valores no croquis e posteriormente nós vamos utilizar para poder passar para o computador e descobrir a angulação das paredes. Eu até coloquei alguns exemplos para vocês verem que, independente do formato da sua planta, a gente sempre tem que traçar essas linhas de maneira a formar triângulos. Esses triângulos são imaginários, a gente não vai desenhar eles no levantamento, mas é apenas mesmo a nível de entendimento, para vocês entenderem que essas diagonais, né, a gente também tem que traçar elas de maneira a sempre formar triângulos. E no nosso exemplo, como que essa triangulação vai ser feita? Bom, a gente tem a nossa planta, né, que a gente já fez o croquis, já colocou todas as informações, já colocamos as medidas lineares das paredes. Agora a gente vai começar a fazer a triangulação. Quando você estiver no seu ambiente, no momento do levantamento, o que você vai fazer? Você vai se posicionar em um dos cantos da parede, né? No caso aí, eu coloquei esse ponto vermelho como se eu estivesse lá no ambiente, né? Só que eu poderia estar em qualquer um dos cantos, não tem problema. Você pode escolher qualquer um dos outros cantos e o resultado vai ser o mesmo, vai dar certo do mesmo jeito. E aí, eu vou me posicionar nesse ponto em vermelho e eu estando, por exemplo, com uma trena laser, o que você vai fazer? Você vai direcionar o seu laser para o vértice oposto aonde você está, né? De forma a formar essa diagonal. Se você tiver, por exemplo, com a trena manual, né, aquela fita, você pede alguém para te auxiliar, você vai se manter nesse ponto vermelho, pegar uma extremidade da fita e pedir a outra pessoa para ir nesse ponto oposto, esticar a fita e vocês vão ter a medida do valor da diagonal. E a partir disso, você vai ver que vai ter aquela formação desse triângulo imaginário, né? Assim que você traçar essa diagonal no seu croquis, você vai ver que vai ter a formação do triângulo e aí você só anota a medida. O próximo passo vai ser a mesma coisa, só que você vai para o outro canto da parede. Vai ser a mesma coisa, você vai se posicionar nesse canto, vai direcionar a fita ou a trena para o lado oposto, vai ter essa formação desse triângulo imaginário, né? E você vai anotar o valor dessa diagonal. Então, no final, a gente vai ter, nesse exemplo, duas diagonais. A diagonal X, representada pela linha em vermelho, e a diagonal Y, representada pela linha em azul. Beleza, fechou o seu levantamento. E no próximo vídeo, eu vou te mostrar como aplicar esse mesmo passo a passo na planta 02. É um levantamento um pouco mais trabalhoso, mas que no final você consegue ter o mesmo resultado, com a determinação das diagonais, para posteriormente passar para o computador. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida que vocês tiverem, coloque aqui nos comentários para que eu possa esclarecer melhor. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo.